racionalmente, se eu não consigo distinguir o que está acontecendo. E essa mesma lógica da ceia perpassa para todo o culto. Todo o culto precisa ser cultuado. Tudo no culto precisa ser feito com a razão, com reverência e com razão. Porque quando eu faço isso, eu estou atraindo para mim muito mais coisas ruins do que coisas boas. Ah, Deus está feliz porque eu vim na igreja hoje. Não, não está feliz não. Se eu vim para a igreja com uma atitude diferente do que deveria, não, Deus não está feliz comigo. E o ato de eu vir para cá não me trouxe, não atraiu bênção para mim. Às vezes atrai maldição. Talvez eu devesse ler esse texto de novo dessa forma. Rogo-vos, não, pelo amor de Deus. O Paulo não deveria estar com tanta calma como eu falei aqui. Se tudo isso que eu estou falando aqui, a seriedade do culto, o culto é tão sério, como eu estou expondo para os irmãos aqui, então o apóstolo Paulo deveria ter dito assim: irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, apresente um culto com raciocínio a Deus. Porque o culto, e não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é o sábio Salomão. Ele diz o seguinte: guarda teu pé quando entrar, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Chegaste para ouvir, isso é melhor que prestar sacrifício de tolo, sacrifício que não está entendendo o que está fazendo. Não sabe que isso faz mal? Vou repetir o texto, palavras de Salomão, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Chegaste para ouvir, isso é melhor do que prestar sacrifício de tolo. Não sabe que isso faz mal? Cultuar sem raciocínio faz mal, e muito mal. Cultuar sem raciocínio faz muito mal. Aí está o texto, né? Faz muito mal. Por exemplo, em João capítulo 7, versículo 38, Jesus diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Se eu crer, o crer não é simplesmente uma aceitação intelectual de uma coisa, é verdade, mas é você autenticar com as suas ações, a ponto de que crente, no grego é martiria. Martiria é a mesma palavra de onde vem Marte, pessoa que morre por uma causa. Então não é simplesmente você aceitar intelectualmente uma coisa, é verdade, mas é você autenticar isso com as suas ações. Então, voltando à palavra de Jesus, ele diz assim: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Sabe o que isso significa? Compreensão que isso tem no culto? Quando eu cultuo a Deus, como diz as Escrituras, rios de água viva, que é o Espírito Santo, flui na minha vida. Agora, quando eu não cultuo a Deus com a reverência devida, e nem com a racionalidade devida, o rio não flui. E quando o rio não flui, eu fico vazio. É natural que eu venha no culto, algumas vezes eu venho no culto, e eu estou assim, tem dia que está mal, né? A gente vem arrastado, isso acontece. Tem dia que vem no culto arrastado, e chega aqui, você põe o seu corpo ali, você não está em condição de cultuar. Tem dia que nem orar a gente consegue. Isso acontece, né? Isso acontece. Então tem dia que a gente vem no culto, a gente senta ali, e o culto passa, a gente fica olhando o culto passado, e não sente nada. Não acontece? Mas isso é por uma outra situação. Agora, quando eu não presto culto com razão e com reverência, o Espírito, como eu disse, nessa igreja lotada, eu estou vendo todo mundo ano, mas Deus está vendo pontinhos brilhando.
E esse pontinho brilhando e para. Esses são as pessoas que têm conexão comigo. As pessoas que têm conexão comigo, eu vou lhes dar a água viva do Espírito Santo. Então ele dá o Espírito Santo. Essa pessoa se sente revigorada. Mas quando isso acontece, nós ficamos tão frustrados. E quando nós ficamos frustrados, nós começamos a olhar, sentir incomodado com o ambiente, e PDP no corpo. Pelo amor de Deus, o som está alto demais. Que sonoplasta, pelo amor de Deus. O pastor também que. O pastor de um mal. Aquele todo desafinado. Aquele instrumentista. Não, pelo amor de Deus. Aquele irmão que toda hora levanta, mano. Não é? Eu começo a ver, diz o ditado que. Há um ditado que diz que está vazio para em pé. Mas entre os pastores de ovelha mesmo, é uma ovelha, o ditado é o inverso. Diz que ovelha vazia não para em pé, não para deitada. A ovelha vazia não para deitada. Enquanto a ovelha não está satisfeita, ela não comeu e não bebeu, ela não deita. E nós somos ovelhas. Então, enquanto nós não tomamos a água viva, enquanto o rio não fluiu sobre nós não sentimos paz. Então nós ficamos incomodados e pensamos, o diácono viu que a luz está queimada, o pastor não sei o quê. Eu fico incomodado, frustrado, e vou embora. Estou dizendo que, vou voltar lá no Eclesiastes 5 primeiro. O culto irreverente faz mal. Estou mostrando como ele faz mal. O rio não fluiu na minha vida. A falta do rio fluir na minha vida, eu estou sedento. Uma das coisas mais incômodas que tem é a sede. Eu fico frustrado. Tudo está ruim, tudo está ruim aqui. Frustrado, eu vou embora blasfemando. Viu que está por hoje? E aí, na minha frustração, eu acabo que até volto um pouquinho da ética e falo, pede que eu deveria. Chego em casa falando mal do culto, do pastor, não sei quem. O meu filho é adolescente, ainda não tem maturidade para entender isso, para entender que nós temos base. Aí ele ouve falar mal da igreja, ouve falar mal do culto, mal do pastor. Ele aprende a não respeitar mais o pastor, aprende a não admirar mais a igreja, perde a atração pela igreja. E aí, quando meu filho chega o momento de sentir, ele sai da igreja. E pior, às vezes eu sei que muitos de nós tem pessoas, tem filhos que estão na igreja, mas tem que sair da igreja e sair da igreja, né? Tem aquele que saiu da igreja. Eu, por exemplo, desviei na minha adolescência, mas nunca nasci na igreja. O tempo inteirinho que eu estava lá fora, eu olhava para a igreja e pensava, esse pessoal está certo, e eu estou errado. O tempo inteiro eu pensava, eu tenho que voltar a tempo, porque se eu voltar, eu estou mentindo. Eu sempre tive essa consciência. Porque eu aprendi a ser crente do meu pai e minha mãe. Agora, o filho cujo pai está sempre blasfemando contra a igreja, ele não aprende a ter respeito pela igreja, admiração pela igreja, respeito pelos líderes. E aí, na hora que ele sente condição, ele vira as costas para a igreja e vai embora. E ele não é um desviado qualquer, é aquele desviado que sai andando, fala mal, e você não vê nele nem um requisito de fé dele mais, de admiração. E aí, nós olhamos para nós mesmos, meu Deus, onde é que eu errei? Levei meu filho na igreja, levei meu filho para a igreja o tempo inteiro. Onde é que eu errei? Eu errei enquanto eu prestava meu culto irreverente e irracional. E por causa do culto irreverente e irracional, o rio não fluiu na minha vida. A falta do rio fluiu na minha vida me fez frustrado. Frustrado me levou a blasfemar. E blasfemando, eu vacilei meu filho contra a igreja. E agora eles são igreja. Como é que eu vou conquistar meu filho novamente? Talvez hoje
Deus não esteja mais fulminando a gente como fulminou Uzá, como fulminou Nadab aqui, rejeitando a gente como rejeitou Saul e o Caim, matando como matou Ananias e Safira. Mas as consequências continuam prestas. Irmãos, estar aqui na igreja é muito mais sério que nós podemos fazer. Estar aqui é algo sério. Esse local merece reverência. Eu não devo reverenciar por causa de Deus, eu preciso, principalmente por minha própria causa. Eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu preciso cultuar a Deus com reverência. Eu preciso cultuar a Deus com raciocínio. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso reverenciar o que está acontecendo aqui. Eu preciso reverenciar tudo que diz respeito a Deus e a sua igreja. Até a forma de falar da igreja tem que ser uma forma reverente. Porque existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que eu estou falando para os irmãos aqui, se vão fechar os olhos do ouvido, é a linguagem verbal. Mas agora você fala aqui, ó, tem que revisar a igreja. Eu falo uma coisa com a boca e falo outra coisa com o meu gesto. Isso é linguagem não verbal. Às vezes a minha própria forma de falar contradiz o que eu disse. Então, quando eu falo da igreja, o pessoal de igreja está aqui. Nossos filhos que ainda não têm maturidade entendendo. Igreja de expressão. Porque o meu tom é de expressão em relação a ela. Então, todas as vezes que eu falo de igreja, eu falo com honra, eu falo com respeito, com admiração. A igreja não é uma instituição qualquer, a igreja é a noiva de Cristo. Glória a Deus, exaltado seja o nome de Deus. É quem Jesus virá buscar. Aleluia, aleluia. Então, cultuar sem reverência, cultuar sem raciocínio, sem entender o que está fazendo. Você deu oferta, entenda por que você deu oferta. Levantou a mão, entenda por que você levantou a mão. Vão levantar, porque vão entender por quê. Às vezes nós mesmos na liderança a gente acaba fazendo algumas coisas que não deveria. Às vezes eu vou pôr o pessoal de pé, nem sabe o que está correndo de pé. Por que eu estou correndo de pé? Eu preciso saber o que estou fazendo. Não faça as coisas pelas vozes, porque isso é culto irracional e muito mais bem. Então, aqui, esse capítulo 2, existe um texto que acho interessante. Todo capítulo 2, Deus está reclamando por causa do culto que está sendo prestado. Capítulo 1. O culto que está sendo prestado aí. Então, o momento lá que ele fala assim: quem me dera, acho que versículo 12, quem me dera se houvesse no meio de vocês alguém que apagasse o fogo do altar e fechasse a porta do templo. Trazendo para os nossos dias, é como se ele dissesse assim: quem me dera tivesse no meio de vocês alguém que arrancasse a placa de igreja daqui e fechasse a porta desse templo aqui, porque o culto que está sendo prestado aqui não me agrada. Já imaginou Deus falando isso conosco? Que Deus nos livre disso, né? Então eu preciso saber prestar um culto racional. Mas o que é o culto racional? Aí nós voltamos lá para o texto onde nós abrimos, que é o Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que diz lá. Agora vamos ver como que Paulo, depois de tudo isso que eu falei, e Paulo sabendo de tudo isso, como é que Paulo estaria escrevendo isso aqui? Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, olha só, rogar não é pedido, não é conselho. Fogo é um apelo máximo. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, irmão, rogo, pelo amor de Deus, irmãos, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, olha que nós vemos aqui. Primeira coisa, o apóstolo Paulo está dizendo a importância do corpo no culto. Não existe culto sem corpo. Olha, está até marcado aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos
Se quer prestar um culto racional e um culto reverente a Deus, a primeira coisa que tem que entender: não existe culto sem corpo. O corpo precisa estar presente no culto. Já vi pessoas que às vezes chegam assim: olha, eu até minha alma, não sei que minha alma está meio curta aqui, mas eu quando começo a louvar, eu adoro de verdade, eu entrego o coração de verdade, eu levanto a mão e adoro de verdade. Deus sabe da sinceridade do coração. Não sabe, não. Deus não sabe da sinceridade do coração. E nem estamos adorando de verdade. Sabe por quê? Adorar. Existe uma diferença entre cantar, louvar e adorar. Cantar é simplesmente combinar som, harmonia e ritmo. Isso é cantar. Louvar é quando essa música que você está cantando, que nós estamos cantando, ela fala bem de Deus. Porque louvar é falar bem, exaltar, é você agradecer. Então, se essa música está falando bem de Deus, está falando o que Deus fez, está demonstrando gratidão, isso é louvor. Mas Deus não está nem com o nosso louvor também, não. Diz o próprio Cristo, João 5,24: porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. O que é adorar? Adorar é quando o que você está cantando corresponde ao que você vive. Está cantando de Deus Santo, a sua roupa mostra santidade também. Então, se porventura eu não me compus de forma adequada para vir para a igreja, eu não estou falando de uma roupa bonita e tal, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, quantas vezes aconteceu de vir no serviço para o culto, ele chega atrasado, um pedreiro, por exemplo, chega até cheio de cimento, e todo mundo entende. Ele valoriza tanto o culto que nem passou em casa, ele vem direto para o culto. E vem com a roupa rasgada, vem com a roupa cheia de cimento. Todo mundo entende que essa pessoa ela veio daquela forma pelo o valor que ele dá ao culto. Ele não queria perder o culto, não quis ir primeiro em casa para tomar banho, ele veio primeiro para o culto. Isso é valorização. Agora, quando vem de casa e a roupa não está composta, a roupa está indecente, isso já é desvalorização. Eu estou honrando a Deus com o meu corpo. Como é que eu honro com a minha boca? Eu posso até honrar com a minha boca, mas o meu corpo está no contrário. A adoração é quando o que eu canto está de acordo com o que eu canto. A adoração em espírito e verdade, quando o espírito é o mais profundo. Verdade é quando o meu discurso corresponde ao que a realidade. Isso é verdade. Então, o corpo sempre está presente. Ao apontar para mim no culto, eu me coloco na frente do espelho e olho, me pergunto: essa roupa louva a Deus? Leva as pessoas a adorar a Deus? Leva a pessoa a honrar a Deus? Se essa roupa leva alguém a dizer o contrário, já não está tendo adoração. Então, a primeira coisa que eu devo entender é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: apresentei vossos corpos. O corpo precisa estar presente no culto. Ele faz parte do culto. O meu corpo faz parte do culto. Então, eu preciso ter cuidado com o que as pessoas veem no corpo. O mesmo Paulo aqui no Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim: irmãos, não apresente os vossos corpos como instrumento para o pecado. Não apresente os vossos corpos como instrumento para o pecado, mas como louvor a Deus. Então, primeira coisa, o meu corpo precisa estar presente no culto. Segunda coisa, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício. Culto é sacrifício, e sacrifício quer dizer perda, quer dizer sofrimento. Se nós sairmos daqui agora e irmos na pizzaria comer pizza, isso não é sacrifício, é prazer. Vamos para a churrascaria, não é sacrifício, é prazer. O culto envolve sacrifício. Sacrifício significa perda. Eu estou perdendo, eu estou sacrificando.
alguma coisa minha para Deus. Eu estou, alguma coisa.